A paz do Senhor. Meu nome é irmão Marcelo e estou aqui para falar e relatar a palavra de Deus e os problemas sociais na nossa atual sociedade. Hoje o assunto que eu quero abordar é sobre predestinação. A predestinação, meus amigos, ela é um divisor numa sociedade com costumes diversos. E nessa questão entra a implantação social dos deveres sociais, a quais nós defrontamos com os vários tipos de ciências, de comportamentos humanos que vêm, com o passar dos anos, se desenvolvendo numa sociedade contemporânea. Nós atravessamos um período de transição, a qual a palavra nos adverte que a imaginação do homem iria cada vez de mal a pior. Deus tem um propósito em cada um. Deus tem um propósito na vida de cada um. A questão é, qual é o seu propósito? Ou melhor, a pergunta é, qual é o seu propósito? Meus amigos, muitos de nós somos presos às questões filosóficas, teológicas, como existe aí algumas universidades aplicando, a ciência da religião e a teologia. Eu sempre questiono muito a teologia pelo único fato que a teologia é uma ciência grega que foi inspirada para poder estudar Zeus e seus irmãos. Não existe nenhuma natureza, envolvendo a natureza de Deus, o nosso Criador, o Deus que nós adoramos, o Deus único. Não tem nenhuma ciência que possa, explicar. Porém, como o Novo Testamento foi todo escrito em grego, nós vemos que existe a teologia da Igreja Presbiteriana, a teologia da Igreja Batista, a teologia da Igreja Assembleia, a teologia de Apolo, a teologia de Constantino e por aí afora. Meus irmãos, eu estou aqui para alertar vocês que nós estamos vivendo uma época de futilidade, que você é o que você tem, isso já temos. Você é o que você tem. E o diploma à frente do ser humano. Meus amigos, eu não sou uma pessoa culta. Meu modo de falar é simples. Muitas pessoas me veem escrever no Facebook de uma forma e falar de outra. Porque eu sou uma pessoa simples. Nas ruas eu estou orando as pessoas, principalmente os policiais. Não quero saber quem é quem. Eu oro por todos, pedindo para que Deus guarde os policiais, aquelas pessoas, meus irmãos, elas estão fazendo um papel crucial, que é defender a nós todos, a defender o cidadão, mas eles também têm família, eles também têm lazer. E a polícia hoje em dia, meu irmão, está vivendo uma situação difícil por causa dessa crise social, porque o problema do país se chama crise social, ordem e progresso, crise social e um novo sistema implantado desde a direta já. Aquela direta daquelas promessas maravilhosas, milaborantes, que Ulisses Guimarães prometeu, que foi tudo por terra. Meus amigos, agora vamos entender o propósito de Deus em cada um de nós. No livro de 2 Timóteo, capítulo 1:9, diz assim, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Meu amigo, quando perguntam a você qual é o seu propósito, eu digo que aquilo já foi implantado por Deus dentro do seu coração. Às vezes você tem uma vontade de ir na rua e querer pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é muito bom. Mas tem gente que às vezes vai para as ruas para pregar religião. Aí vem o problema. Da onde é essa água que você está botando para fora? Muitas pessoas
né? Elas pregam uma forma de querer classificar Deus como se fosse um monopólio. Deus não é monopólio. Deus não é templo. Porque a palavra de Deus diz: onde tiverem 2 ou 3 ali em meu nome, ali eu estarei. Então qual é o seu propósito? E para onde está sendo a palavra que está sendo invocada? Para onde está sendo predestinada essa palavra? Porque a predestinação é uma palavra que vem lá do horizonte de Deus. Ele já te predestinou para ser alguma coisa. Você tem um valor. Cada um de nós temos um propósito. Nem que seja, às vezes, para você, seja insignificante, mas é um propósito de você alertar uma pessoa, de você ajudar uma pessoa. E às vezes, meu amigo, uma palavra, ela pode incendiar, ela pode causar uma destruição completa numa família, também como ela pode salvar aquela família. E às vezes o seu silêncio pode ser o mais sábio na hora. Porque tem pessoas que estão às vezes prontas e não querem saber de sua resposta, elas querem brigas. E a melhor forma é o quê? É você evitar. Vocês querem ver? Estava vindo com a minha moto lá em Pavuna. Foi na terça-feira. Estava vindo com a minha moto. Parei no sinal. O sinal ficou vermelho. Ele fica amarelo, o tempo ficou vermelho. Não ia avançar o sinal, parei. Parou um carro atrás. O senhor ficou fazendo assim, gesticulando, mas eu olhei no retrovisor, olhei, sinal abriu, eu fui. Segui. Quando eu parei no outro sinal, em destino para minha casa, o homem olhou para minha cara e eu falei: meu amigo, tive que parar no sinal, não teve jeito. Aí ele: por causa de você, quase que eu bati, quase que teve um acidente. Eu falei: o senhor me desculpe. Por que eu falei isso? Me desculpei. Por que, gente? Vocês acham que eu vou ficar discutindo com uma pessoa, um senhor de idade, né? Eu não sei quem é aquela pessoa. Então o que eu fiz? Eu preferi pedir desculpa e seguir caminho. Ele achou que eu deveria avançar o sinal. Mas em circunstância, não interessa. Sinal foi feito para ser obedecido, né? A via é de 40, eu estava a 30, parei no sinal. Se ele está com pressa, eu não posso fazer nada. Então, geralmente, quando eu estou andando de moto, eu sempre paro num cantinho. Dava até para ele passar, mas ele queria criar um caso. Ele achou que eu devia avançar o sinal. Avançando o sinal, eu estou o quê? Assumindo riscos. Meus amigos, e assim é a nossa vida. Nós temos que tomar ciência dos riscos que nós corremos a todo momento. Até a maneira que você vai pegar um prego e vai pregar, da maneira que você vai levar no fogão uma água para ferver e deixar o cabo de forma que possa você esbarrar e a água virar. Quantas coisas que nós devemos evitar quando não somos afobados. Muitas pessoas, elas se afogam e tomam decisões erradas. Exemplo, o Jonas. No livro de Jonas fala, que Jonas tomou uma decisão precipitada. Jonas, ele recebeu uma ordem de Deus, mas ele não queria ir naquela cidade, porque aquela cidade era uma cidade rebelde. Ele não queria ir para aquela cidade pregar. Então ele fugiu da presença de Deus. Muitas das vezes nós tomamos essas decisões de fugir daquilo que Deus nos ordenou, não do que a igreja te ordenou. Porque o que muitas pessoas, às vezes na igreja Deus é amor, às vezes na Assembleia, às vezes na Presbiteriana, e por aí afora, pessoas que querem falar, eles se fazem a boca de Deus. Não dizendo que eu não creio em profecia, porque eu creio sim, mas eu quero que fique bem claro que eu creio em profecia e em revelação, desde a maneira que não saia daqui. A palavra de Deus. Então temos que tomar muito cuidado com o que a igreja manda você fazer e o que a Bíblia manda você fazer. Geralmente a igreja manda você sacrificar. A palavra de Deus diz que sacrifício nenhum vai nos levar à vitória, nem à bênção. Mas atitudes, a tua atitude, você deve orar a Deus com toda a sua fé, com todo o seu amor. Mas
você tem que tomar atitudes. Deus não vai vir fazer o que é para você fazer. Eu peço emprego ao Senhor. Eu peço emprego. Mas se eu não sair, esse emprego não vai vir. É difícil acontecer de alguém te oferecer um trabalho. Entre 1 milhão isso acontecer, como ganhar na loteria esportiva, né? E muitas pessoas no nosso Brasil, né, principalmente as igrejas, elas têm muito desse costume, aquele folclore de cigano, adivinhação. Isso está enraizado dentro do nosso costume, dentro da quimbanda, dentro da umbanda, querimbanda, candomblé, seja o que for. Esses costumes de adivinhações das pessoas, das antigas rezadeiras. Eu não sei se vocês já ouviram falar das rezadeiras. A pessoa levava, eu já fui muito para a rezadeira, e a rezadeira falava o que eu tinha que fazer. Ela me rezava e falava. Tinha uma rezadeira que ela também tinha visão. Mas isso é o quê? Ciganismo. O ciganismo, né, que está dentro da nossa cultura. Então existe uma mortificação, né, desses preceitos espirituais dentro de nossa cultura. E é disso linear que devemos sair fora. Sai dela, povo! Muitas igrejas por aí, Universal, Deus é amor, Cristo vive, Igreja Mundial, muitas dessas igrejas, Casa da Bênção, tem tantas outras aqui que eu já até esqueci, são tantas que, meus irmãos, trazem vários tipos de costume. A Cristo vive diz que você nunca vai ficar doente para não aceitar a doença. A Deus é amor, é um fanatismo desordenado, né? Parecem serem fervorosos, mas são como metal que soa, né? Eles, se vê você com um problema e aquele problema continuar, eles botam a culpa em você, diz que você não tem fé. E que não sei o que, meus irmãos, quanta coisa errada. Quanta coisa errada. Sabe por quê? Porque estão ensinando o povo erradamente. Meus irmãos, não adianta você achar que você vai, né, para um culto de libertação, um culto de uma campanha da prosperidade. Ele começou esse negócio de campanha, misericórdia. É uma enganação, é um teatro que eles falam. E quando você não consegue, a culpa está em você. Meus irmãos, as pessoas hoje na igreja estão fazendo campanha da vassoura. A nossa assembleia aqui perto de casa, né, teve um tal do irmão chamado Adão Aladim. Ele com uma lâmpada de Aladim, né, comprada aí nessas lojas de 399, levou a lâmpada lá para o monte, ungiu a lâmpada, né, segundo ele, né, e trouxe a lâmpada e vendia a lâmpada por R$500. E você comprava a lâmpada, mas você tinha que participar das 3 semanas, né, da quebra do muro de não sei o que, né, que ele inventou lá. Depois de você quebrar esse muro, você tinha que pagar a campanha e ainda pagar pela lâmpada, para você ter 3 desejos. Esses 3 desejos, você tinha que esfregar a lâmpada, né? E aparecer um gênio. Para mim é o gênio da lâmpada, igual o Jardim. A história é toda igual, só que ele fala que é anjo. Não sei que anjo é esse. Essa foi o anjo da carne. E ele diz que o anjo, você tem 3 desejos para pedir. Além de que, vassoura ungida, R$1.200, tem igreja que está pedindo R$1.000, né? E na vassoura, você vai pegar a vassoura, e a partir de meia-noite, você vai varrer de costa. Meu irmão, isso é o quê? Feitiçaria. Outras pessoas estão levando vela ungida para acender atrás de pó, água ungida até. Meu irmão, toalha ungida, meia do Valdomiro, R$10. Eu fui aí na Suburbana, eu fiquei horrorizado quando eu parei para ver eles vendendo meia ungida, tá? A cueca do pastor, olha que coisa ridícula, sapato ungido. Meus irmãos, pelo amor de Deus, a igreja de Deus está banalizada. A igreja de Deus não, a igreja do homem, porque Deus não tem igreja. Porque quando
Salomão fez aquele grande templo para o Senhor, né, estava fazendo. Disse para Salomão: eu não habito em templo feito por mão de homem. Você pode ter muita sabedoria, você pode muito ter bem, mas o Espírito Santo de Deus não habita em templo feito por mão de homem. Onde está escrito isso? Eu vou para a casa de meu pai. Não, você vai num local para adorar a Deus. Como eu tinha um local aqui que não deu certo, porque a irmã queria campanha e eu não anotava isso, então, para não haver briga, eu saí. E prego hoje nas ruas, nos hospitais, né? É essa a nossa meta. Eu e minha esposa somente vamos para a rua. Meus irmãos, nós fazemos a obra de Deus por amor de graça. Nós somos discípulos. Vamos na palavra? Eu vou falar o que nós fazemos. Marcos 16:16. Né? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É simples assim. A gente prega a palavra de Deus, né? A gente vai na casa da pessoa, se a pessoa quiser uma oração, meu irmão, tudo é de graça. É claro, se a pessoa quiser me dar uma quantia de dinheiro, eu vou aceitar. Mas se para fazer a obra de Deus, para pedir dinheiro e dizer que eu estou da mesma maneira que eu saí para fazer a obra de Deus, eu já tenho que ter meu dinheiro para me comer, para me beber. Tem que bem pensando isso. E nós temos um veículo. Eu pego a moto, a gente vai, para no lugar, vamos pregar a palavra de Deus, a gente come e vai embora. Se alguém nos oferecer alguma coisa, eu vou aceitar. Eu não vou dizer, não quero não. Não, claro que eu preciso. Eu também sou necessitado. Mas aquele dinheiro que eu pegar, eu vou botar na poupança e vou usar para quê? Vou usar para manter a minha casa e também ajudar os próximos. É isso. Eu não sou hipócrita, não. Com muita gente, eu pego o dinheiro para a obra de Deus. Mentira! Meus irmãos, pensem. Você acha que uma pessoa que há um tempo, né? Ele vai estar lá, é Igreja Salão de Deus. Tá, o nome aí, Salão de Deus. Eu não sei nem o que é isso, mas estou inventando aqui. Aí acha que ele alugou aquilo ali, o aluguel é, vamos botar aí, R$800. Você acha que ele vai? Esses aí que tem culto todo dia, de dia à noite. Você acha que ele está abrindo aquilo ali para quê? Para pregar a palavra de Deus? Para cima de mim? Você está contando essa história para cima de mim? Está na cara que não. Eu participei aí de convenção, tá? Com político, eu trabalhei 8 anos de político, eu não quero dar detalhe. Participei de convenção. Misericórdia, meu irmão. Misericórdia. Eu estou falando da Assembleia, eu estou falando da Presbiteriana, eu estou falando dessas igrejas todas, meu irmão. Todas essas igrejas têm um político, um deputado no meio. E por sua vez, abre um monte de tempo para ganhar dinheiro. Porque lá tem um tesoureiro. Esse tesoureiro, ele tem a conta e a soma. Uma parte vai para a convenção, a outra é dividida para pagar salário. Fora os pastores, né? E para o presbítero. E presbítero e pastor é a mesma coisa. Aí os filhos de diáconos ganham uma comissãozinha, por aí afora. Fora quando o pastor tem seus filhos que coloca lá como presidente dessas respectivas igrejas, né? E está ligado a um deputado e ele vai lá tirar 20 mil a 15 mil por mês. Fora também os pastores que são divorciados 3, 4, 5 vezes, ninguém fala nada. As pessoas preferem falar das pessoas que estão amigadas, dizendo que quem é amigado não pode fazer a obra de Deus. Eu não vejo isso escrito aqui na Bíblia, mas a palavra de Deus diz que pastor divorciado não pode exercer o cargo do Senhor. Não pode. Então, o que eu vejo essas instituições serem? Serem que são pessoas, na grande maioria, 90% dessas igrejas evangélicas, dessas religiões, seja qual for, umbanda, quimbanda, católica, para mim é tudo a mesma coisa, é farinha do mesmo saco. Assim como os políticos, assim como as legendas políticas, os partidos, Senado, tudo é a mesma coisa. Meu irmão, eu não tenho lado, eu tenho a posição. E qual é o seu propósito e sua posição? É ser honesto. Existem pessoas honestas? Existe. Eu trabalhei numa empresa chamada Versani, a qual eu não tenho nenhum arrependimento, por motivo de doença, sem estar doente, tá? O médico falou que eu era diabético, se ser diabético, está tomando um remédio, que eu não tinha condições de ficar nem em pé, só pude trabalhar nessa empresa 5 dias. Não aguentei, não ia ficar levando atestado para a empresa, pedi a demissão, saí da empresa, é assim que eu sou, jogo honesto, tá entendendo? E entrei até em depressão, mas não perdi a minha fé.
Fui no INCA porque minha mãe operou. Minha mãe fez a radioterapia lá. Sou doador de sangue e a doutora falou como o senhor pode ser diabético e ser um doador de sangue. Outra coisa, sua glicose aqui, quando o senhor fez, deu 98. Como é que o senhor pode ser diabético? Dando lá no teu histórico 98 e a última que deu foi 100. Então, meus irmãos, eu estou doando sangue, parei de tomar o remédio, já tem praticamente 2 anos, não estou sentindo nada. Então, por quê? Primeiramente, meu irmão, misericórdia de Deus. Porque eu poderia ser diabético? Poderia. Ah, por que não pode ser diabético? Não tem nada a ver, eu sou cristão. Mas eu posso ter doença. A doença não vai diferir eu da obra de Deus. Meus irmãos, pare com esse negócio de ficar procurando esses mágicos, esses homens com varinha de condão. Passou outro dia aqui uma pessoa vendendo R$15 a varinha de condão. Aqui que é isso, meu irmão? Irmão feiticeiro, bruxo, tá cheio de gente aí. Mas culpado disso, sabe o que se chama? Falta de conhecimento da palavra. Quando a pessoa não conhece a palavra, ela começa a errar. Como diz aqui em em 1 João, capítulo 4:1. Amados, não creeis em todo espírito, mas aprovai se o espírito são de Deus. Já muitos falsos profetas se levantaram neste mundo, eu digo no mundo. Já existe igreja dos pelados, dos peladões, igreja de homossexual, igreja de todo que é jeito. Por quê? Porque nós estamos vivendo o tempo do fim, o tempo do capitalismo selvagem.